Uma mulher que um dia teve tudo, mansões, carros de luxo e uma vida de princesa, agora serve mesas em um restaurante simples para sobreviver. Quando seu ex-marido milionário aparece no local com sua nova namorada loira, ele não perde a chance de humilhá-la na frente de todos. "Você não é ninguém!" grita ele, rindo da situação dela. O barulho das panelas na cozinha do restaurante Bela Vista ecoava como uma sinfonia caótica enquanto Marina ajustava seu avental pela terceira vez naquela noite. Suas mãos tremiam levemente, não pelo frio do ar-condicionado, mas pela ansiedade que a consumia sempre que entrava naquele ambiente elegante. "Mesa 7 está esperando há 5 minutos!" gritou o chefe Roberto da cozinha, sua voz cortando o burburinho do salão principal. Marina respirou fundo, pegou a bandeja com os pratos principais e caminhou em direção ao salão. Cada passo era calculado, cuidadoso. Ela havia aprendido da pior forma que um único deslize ali poderia custar seu emprego. E ela simplesmente não podia se dar ao luxo de perder aquela vaga. O restaurante Bela Vista era conhecido pela clientela exclusiva. Empresários, políticos, pessoas que gastavam em uma noite o que ela ganhava em meses. Marina observava aqueles rostos bem cuidados, as roupas de grife, os relógios que brilhavam sob as luzes douradas do lustre central. Um mundo que ela conhecia bem. Um mundo que um dia havia sido seu. "Com licença", murmurou ela, servindo o primeiro prato para um casal de meia-idade. A mulher nem sequer olhou em sua direção, continuando a tagarelar sobre sua última viagem para a Europa. Marina continuou servindo, invisível como sempre. Era assim há meses. Ela havia se acostumado a ser apenas mais uma peça na engrenagem daquele lugar. Alguém que aparecia, fazia seu trabalho e desaparecia. Mas naquela noite seria diferente. Quando ela retornava para a cozinha, ouviu a voz de Marcos, o maitre, falando em tom animado com alguém na entrada. "Senhor Rodrigo, que prazer tê-lo conosco novamente. Sua mesa especial já está preparada." O sangue de Marina congelou. Aquela voz. Ela conhecia aquela voz melhor que qualquer melodia. Era uma voz que havia sussurrado palavras de amor em seus ouvidos, que havia prometido um futuro juntos, que também havia pronunciado as palavras mais cruéis que ela já ouvira. Rodrigo Mendonça, seu ex-marido. Marina se escondeu atrás da parede que separava a cozinha do salão, espiando através da pequena abertura. Lá estava ele, ainda mais elegante que na última vez que o vira. Terno italiano impecável, cabelo perfeitamente penteado, aquele sorriso confiante que ela conhecia tão bem. E ao seu lado, uma mulher loira deslumbrante, vestindo um vestido que custava mais que o salário anual de Marina. Era jovem, talvez uns 15 anos mais nova que Rodrigo, com aquela beleza plástica que o dinheiro podia comprar. Ela ria de cada palavra dele, pendurando-se em seu braço como um acessório caro. "Querido, este lugar é incrível!" exclamou a loira, sua voz aguda ecoando pelo salão. "Como você conhece tantos lugares maravilhosos?" Rodrigo sorriu com arrogância. "Quando você tem classe e dinheiro, querida Isabela, as portas se abrem. Não é como certas pessoas que conheci. Pessoas que simplesmente não nasceram para este mundo." Marina sentiu um aperto no peito. Mesmo depois de todo esse tempo, as palavras dele ainda tinham o poder de machucá-la. Marcos os acompanhou até a mesa mais exclusiva do restaurante, aquela com vista para o jardim iluminado. Marina lembrava-se de quando se sentara naquela mesma mesa, anos antes, celebrando um dos aniversários de casamento. Como as coisas haviam mudado. "Marina!" A voz de Roberto a trouxe de volta à realidade. "A mesa 7 está pedindo sobremesa, e a mesa 12 quer a conta." Ela assentiu, tentando se concentrar no trabalho. Talvez conseguisse passar a noite toda sem que Rodrigo a notasse. Talvez pudesse servir outras mesas, manter-se longe daquela área. "Ah, e Marina", continuou Roberto, "você vai atender a mesa 15. São clientes VIP, então capriche no atendimento." O coração dela despencou. Mesa 15. Exatamente onde Rodrigo e Isabela estavam sentados. "Roberto, Será que outra pessoa não poderia?" "Não discuta comigo, Marina. Você é uma das nossas melhores garçonetes, e eles pediram especificamente alguém experiente."
Marina fechou os olhos por um momento, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. Ela precisava daquele emprego. Precisava daquele dinheiro. Não podia fugir para sempre. Ajustou o avental uma última vez. Pegou o bloco de pedidos e caminhou em direção à mesa 15. Cada passo parecia uma eternidade. Quando chegou perto o suficiente, pigarreou suavemente. Boa noite. Posso anotar os pedidos? Rodrigo levantou os olhos do cardápio e por um momento o tempo parou. Seus olhos se arregalaram, a mandíbula caiu levemente e Marina pôde ver o choque estampado em seu rosto. Marina? Ele sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Isabela olhou de um para o outro confusa. Você conhece a garçonete, querido? Um sorriso cruel começou a se formar nos lábios de Rodrigo. Era o mesmo sorriso que ele usava quando estava prestes a destruir alguém em uma negociação. Marina conhecia aquela expressão e sabia que problemas estavam chegando. Conhecer? Rodrigo riu alto, chamando a atenção de outras mesas. Isabela, meu amor, deixe-me apresentá-la à minha ex-esposa. O sussurro que se espalhou pelo restaurante foi quase audível. Marina sentiu todos os olhares se voltando para ela. Sentiu o rubor subindo por seu pescoço. Queria desaparecer. Queria que a terra se abrisse e a engolisse. Sua ex-esposa? Isabela arregalou os olhos, olhando Marina de cima a baixo com uma mistura de curiosidade e desprezo. Esta garçonete? A mesma. Rodrigo se recostou na cadeira, claramente se divertindo com a situação. Marina, como você caiu tanto na vida? Da mansão para isto? Ele gesticulou vagamente para o avental dela. Marina tentou manter a compostura. Posso anotar seus pedidos, por favor? Ah, não. Rodrigo balançou a cabeça. Isabela, você precisa ouvir esta história. Marina aqui acreditava que merecia metade de tudo que eu construí. Imagina só, uma pessoa que nunca trabalhou um dia sequer, que vivia às minhas custas, achando que tinha direito ao meu patrimônio. Rodrigo, por favor. Marina sussurrou, sentindo as lágrimas ameaçando seus olhos. Por favor, o quê? Ele se levantou, sua voz ficando mais alta. Você deveria estar agradecendo por eu ter te libertado da ilusão de que era alguém importante. Olhe para você agora. Finalmente encontrou seu verdadeiro lugar no mundo. Isabela riu, um som agudo e desagradável. Querido, você tem razão. Algumas pessoas simplesmente não nascem para a grandeza. O salão inteiro estava em silêncio agora, todos observando a cena. Marina sentia o peso de cada olhar, o julgamento em cada face. Alguns clientes sussurravam entre si, outros simplesmente observavam como se fosse um espetáculo gratuito. Sabe de uma coisa, Marina? Rodrigo continuou, claramente embriagado pela atenção. Eu sempre soube que você não era do meu nível. Sempre soube que nossa união era um erro. Você nunca teve elegância, nunca teve classe. Era apenas uma garota comum que teve sorte de eu ter me interessado por ela. Cada palavra era como uma faca sendo cravada em seu coração. Marina lembrava-se de quando se conheceram, de como ele dizia que ela era especial, diferente de todas as outras. Como ele prometeu que sempre a protegeria, que sempre cuidaria dela. E agora, Rodrigo gesticulou teatralmente. Você está exatamente onde deveria estar, servindo pessoas melhores que você, pessoas que realmente importam na sociedade. Rodrigo, pare com isso. Marina conseguiu dizer, sua voz trêmula. Parar? Ele riu novamente. Por quê? É a verdade. Você não é ninguém, Marina. Nunca foi ninguém. E nunca será ninguém. A frase ecoou pelo restaurante como um tiro. Marina sentiu seus joelhos vacilarem. Sentiu o mundo girar ao seu redor. As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a rolar por suas bochechas. Olhem para ela. Isabela riu, apontando para Marina. Está chorando como uma criança. Patético. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar o mínimo de dignidade que lhe restava. Ela olhou nos olhos de Rodrigo, aqueles mesmos olhos que um dia haviam olhado para ela com amor, e viu apenas crueldade e indiferença. Vocês gostariam de fazer seus pedidos? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ah, agora sim. Rodrigo bateu palmas. Mostre a educação que sua posição exige. Quero o filé mais caro do cardápio. E você, meu amor? Ele se virou para Isabela.
Também quero o filé. E traga uma garrafa do melhor vinho que vocês têm. Estamos comemorando. Isabela sorriu maliciosamente para Marina. Marina anotou os pedidos com mãos trêmulas e se dirigiu para a cozinha. Seus colegas olhavam para ela com uma mistura de pena e constrangimento. Ninguém sabia o que dizer. Marina, você está bem? Perguntou Sofia, outra garçonete. Marina apenas assentiu, não confiando em sua voz. Entregou o pedido para Roberto e se trancou no banheiro dos funcionários. Lá, finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Como havia chegado àquele ponto? Como a mulher que um dia teve tudo havia se tornado objeto de humilhação pública? As perguntas giravam em sua mente como um furacão, trazendo memórias dolorosas que ela havia tentado enterrar. Quando ela retornou ao salão para servir o jantar, Rodrigo e Isabela continuavam conversando alto, claramente querendo que todos ouvissem. Sabe, querida, Rodrigo dizia, eu sempre dou gorjeta generosa para os funcionários, mas para ela, ele apontou para Marina. Acho que 50 centavos é mais que suficiente. Afinal, é mais do que ela merece. Marina colocou os pratos na mesa com mãos firmes, determinada a não dar a eles a satisfação de vê-la quebrar novamente. Mas por dentro, ela estava despedaçada. Obrigada, ela murmurou quando terminou de servir. Espere. Rodrigo a chamou quando ela começou a se afastar. Quero que você saiba uma coisa. Vê aquele homem ali? Ele apontou para um senhor distinguido sentado sozinho em uma mesa no canto. Aquele é Sr. Eduardo, dono da maior construtora da cidade. Vale milhões. E você sabe o que é mais interessante? Marina não respondeu, apenas esperou. Ele estava olhando para você a noite toda. Talvez, se você for educada o suficiente, ele possa te dar uma gorjeta melhor. Ou, quem sabe, algo mais. O sorriso de Rodrigo era pura malícia. A insinuação era clara e asquerosa. Marina sentiu a raiva crescer em seu peito. Uma raiva que ela não sentia há muito tempo. Você não tem o direito... Ela começou. Eu não tenho direito de quê? Rodrigo se levantou novamente. De dizer a verdade? De mostrar para estas pessoas quem você realmente é? Foi então que aconteceu. Em um movimento desajeitado causado pela raiva e humilhação, Marina esbarrou na mesa ao lado, derrubando um copo de vinho tinto que se espalhou pela roupa branca impecável de Rodrigo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Rodrigo olhou para a mancha vermelha em sua camisa, depois para Marina, e sua face se contraiu de raiva. Sua incompetente! Ele gritou. Esta camisa custa mais que seu salário de 3 meses. Você fez isso de propósito. Foi um acidente, Marina sussurrou, horrorizada com o que havia acontecido. Acidente? Rodrigo riu amargamente. Nada que você faz é acidente, Marina. Você sempre foi uma pessoa invejosa e rancorosa. E agora, por causa da sua incompetência, vou ter que jogar esta camisa fora. Marina podia sentir todos os olhos do restaurante fixos nela. Queria se explicar. Queria dizer que realmente havia sido um acidente. Mas as palavras não saíam. Marcos! Rodrigo gritou para o maitre. Venha aqui imediatamente. O maitre veio correndo, claramente nervoso com a comoção. Senhor Rodrigo, o que houve? Esta funcionária. Ele cuspiu a palavra como se fosse um palavrão. Arruinou minha roupa. Quero que ela seja demitida imediatamente. Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor. Aquele emprego era tudo o que ela tinha. Era sua única fonte de renda, sua única chance de reconstruir sua vida. Por favor, ela implorou para Marcos. Foi realmente um acidente. Eu posso pagar pela lavanderia. Eu posso. Pagar? Rodrigo gargalhou. Com que dinheiro? Você mal consegue pagar suas próprias contas. Marcos olhou de um para o outro, claramente em uma situação difícil. Rodrigo era um cliente VIP, alguém que gastava muito dinheiro no restaurante. Mas Marina era uma funcionária dedicada. Senhor Rodrigo, Marcos tentou mediar. Talvez possamos resolver isso de outra forma. Não! Rodrigo bateu o punho na mesa. Ou ela é demitida, ou eu nunca mais volto aqui, e garanto que meus amigos também não voltarão. A ameaça era clara. Marcos suspirou profundamente, olhando para Marina com genuína tristeza. Marina, eu sinto muito. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago.
Ela assentiu lentamente, tirou o avental e o colocou sobre a mesa. Entendo, ela disse simplesmente. Quando começou a se afastar, Rodrigo a chamou uma última vez. Marina! Sua voz ecoou pelo restaurante. Lembre-se sempre deste momento. Lembre-se de quem você realmente é. Você não é ninguém. E depois desta noite, com certeza ninguém na cidade vai querer te dar emprego. Marina parou por um momento de costas para ele. Por um segundo, Rodrigo achou que ela fosse se virar e responder. Mas ela apenas continuou caminhando, mantendo a cabeça erguida apesar das lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto. Quando ela saiu pela porta do restaurante, o murmúrio das conversas gradualmente voltou ao normal. Rodrigo se sentou novamente, claramente satisfeito consigo mesmo. Pronto, amor, ele disse para Isabela. Problema resolvido. Agora podemos jantar em paz. Mas o que Rodrigo não sabia era que Marina guardava um segredo. Um segredo tão poderoso que, quando viesse à tona, faria dele o homem mais arrependido do mundo. A chuva fina que caía sobre as ruas da cidade parecia combinar perfeitamente com o estado de espírito de Marina enquanto ela caminhava sem destino pelas calçadas molhadas. Suas roupas estavam encharcadas, mas ela mal notava. A dor em seu coração era muito maior que qualquer desconforto físico. Sem emprego, sem dinheiro suficiente para pagar o aluguel do próximo mês, sem perspectivas, Marina sentia como se estivesse caindo em um abismo sem fim. As palavras cruéis de Rodrigo ecoavam em sua mente. Você não é ninguém. Ela parou em frente a uma vitrine de uma loja de roupas caras, observando seu reflexo no vidro. Cabelos desarrumados pela chuva, olhos vermelhos de tanto chorar. Roupas simples que contrastavam com os manequins elegantes atrás do vidro. Talvez Rodrigo estivesse certo. Talvez ela realmente não fosse ninguém. Seu celular tocou, tirando-a dos pensamentos sombrios. Era um número desconhecido. Alô? Sua voz saiu rouca. Marina Santos? Perguntou uma voz masculina formal. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Alexandre Ferreira. Sou advogado do escritório Ferreira em Associados. Preciso falar com a senhora urgentemente sobre um assunto muito importante. Marina franziu a testa. Desculpe, mas acho que tem algum engano. Eu não tenho dinheiro para contratar advogados. Não, senhora, não se trata disso. É sobre seu avô, senhor Benedito Santos. A senhora poderia vir ao meu escritório amanhã pela manhã? O mundo parou por um momento. Vô Benedito. Marina não ouvia falar dele há anos. Após o casamento com Rodrigo, ela havia se afastado da família humilde, influenciada pelas pressões do ex-marido, que sempre dizia que suas origens eram inadequadas para a posição social dele. Meu avô? Ela sussurrou. Aconteceu alguma coisa com ele? Prefiro conversar pessoalmente, senhora Santos. Poderia estar aqui amanhã às 9 horas? Marina concordou. Anotou o endereço e desligou. Seu avô, o homem que a criara após a morte dos pais, que trabalhara como carpinteiro a vida toda para dar-lhe uma educação digna. O homem de quem ela havia se envergonhado quando Rodrigo começou a fazer comentários maldosos sobre gente simples. A culpa pesava em seu coração como uma pedra. Quando havia sido a última vez que falara com vô Benedito? 2 anos? 3 anos? Ela havia sido uma neta terrível, deixando-se levar pela arrogância de uma vida que nem mesmo era sua de verdade. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir em seu pequeno apartamento. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha, lembrando-a constantemente de sua situação desesperadora. Mas algo dentro dela havia mudado depois da ligação do advogado. Uma pequena centelha de esperança, talvez. Na manhã seguinte, ela se arrumou com o pouco que tinha de melhor e se dirigiu ao escritório. O edifício era imponente, com mármore e vidros espelhados. O tipo de lugar que ela frequentava quando era casada com Rodrigo, mas que agora a intimidava. Dr. Alexandre era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar gentil. Ele a recebeu em sua sala elegante, oferecendo-lhe café e tratando-a com uma cortesia que ela não esperava. Senhora Santos, ele começou, abrindo uma pasta grossa sobre a mesa. Sinto muito ter que informá-la, mas seu avô faleceu há 2 semanas. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As lágrimas vieram instantaneamente,
carregando todo o peso da culpa que ela carregava. 2 semanas, ela soluçou. Por que ninguém me avisou antes? Seu avô deixou instruções específicas para que fosse contatada apenas após a leitura do testamento. Ele sabia que vocês estavam afastadas. Marina chorou inconsolavelmente por alguns minutos. Dr. Alexandre esperou pacientemente, oferecendo-lhe lenços de papel. Ele morreu sozinho? Ela perguntou quando conseguiu se controlar. Não, senhora. Ele estava em uma casa de repouso muito boa. E não estava sozinho. Ele tinha amigos lá, mas deixou uma carta para a senhora. Dr. Alexandre entregou-lhe um envelope amarelado com sua letra familiar e trêmula. Com mãos trêmulas, Marina abriu a carta. Minha querida Marina, se você está lendo isto, é porque já parti para junto de seus pais. Não chore por mim, minha menina. Tive uma vida boa, e você foi minha maior alegria. Sei que nos afastamos depois do seu casamento. Sei que você se envergonhou deste velho carpinteiro. Mas saiba que nunca guardei raiva no coração. O amor de um avô é incondicional, e nada que você faça pode mudar isso. Sempre soube que um dia você precisaria de mim novamente. Por isso guardei um segredo durante todos estes anos. Um segredo que agora é seu. Sua avó Helena, que você mal conheceu porque morreu quando você era bebê, não era apenas uma costureira, como sempre contei. Ela vinha de uma família muito rica, dona de grandes propriedades. Quando se casou comigo, foi deserdada por se apaixonar por um homem simples. Mas anos depois, quando seus familiares morreram, ela herdou tudo de volta. Propriedades, empresas, dinheiro. Nunca contamos a ninguém porque queríamos que você crescesse com valores simples, sem se corromper pela riqueza. Agora tudo isso é seu, minha querida. Use com sabedoria. Seja feliz, Marina. E lembre-se, você sempre foi alguém especial, com ou sem dinheiro. Com todo amor, vô Benedito. Marina leu a carta 3 vezes antes que as palavras realmente fizessem sentido. Quando levantou os olhos para Dr. Alexandre, ele estava sorrindo gentilmente. É verdade? Ela sussurrou. Completamente verdade, senhora Santos. Seu avô foi muito cuidadoso em preservar esta herança. Há propriedades rurais, imóveis urbanos, ações de empresas e a construtora Oliveira Santos. Marina arregalou os olhos. A construtora Oliveira Santos, aquela que constrói os prédios mais luxuosos da cidade? A mesma. Fundada pelo bisavô de sua avó Helena. Seu avô sempre foi um acionista silencioso, mas agora você é a proprietária majoritária. Isso é impossível. Marina balançou a cabeça. Tem que ser algum engano. Dr. Alexandre abriu outro arquivo, mostrando-lhe documentos, certidões, ações. Era tudo verdade. Marina não era apenas rica, ela era uma das pessoas mais ricas da cidade. Há mais uma coisa, doutor. Alexandre continuou. A construtora Oliveira Santos tem um contrato muito grande com a empresa de seu ex-marido. Na verdade, a empresa dele depende muito deste contrato para manter-se no mercado. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Rodrigo, o homem que havia a humilhado, que havia dito que ela não era ninguém, dependia dela financeiramente sem nem saber. O que isso significa? Ela perguntou, ainda tentando processar tudo. Significa, senhora Santos, que você tem um poder considerável sobre os negócios dele. Se quisesse, poderia cancelar o contrato a qualquer momento. Marina ficou em silêncio por longos minutos. As lágrimas haviam parado, substituídas por uma mistura de alívio, tristeza pela morte do avô e uma sensação estranha que ela levou um tempo para reconhecer. Poder. Preciso de tempo para processar tudo isso, ela disse finalmente. Claro, senhora Santos, mas há algumas decisões que precisam ser tomadas rapidamente. A empresa precisa de uma resposta sobre alguns projetos e há reuniões marcadas. Reuniões? Como nova proprietária, a senhora precisa assumir seu lugar na diretoria. Há uma reunião importante na próxima semana com todos os grandes investidores da cidade. Seu ex-marido estará presente, é claro. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma semana. Em uma semana, ela estaria sentada na mesa de diretores, decidindo o futuro de negócios milionários. E Rodrigo estaria lá,
sem saber que a mulher que havia humilhado publicamente agora controlava seu destino financeiro. Dr. Alexandre, ela disse, sua voz ficando mais firme. Quero que mantenha tudo isso em segredo por enquanto. Ninguém pode saber sobre minha nova situação. Mas, senhora Santos, por favor, é importante para mim que isso seja mantido confidencial até a reunião. O advogado assentiu. Como desejar. Mas sugiro que comece a se preparar. Gerir um império empresarial não é tarefa simples. Marina saiu do escritório em estado de choque. Caminhou pelas ruas da cidade com uma perspectiva completamente diferente. Aqueles prédios elegantes, muitos deles haviam sido construídos por sua empresa. Aquelas lojas de grife, seus proprietários provavelmente dependiam de seus negócios. Ela parou em frente ao restaurante Bela Vista, onde havia sido humilhada na noite anterior. Através da vitrine, podia ver Marcos organizando as mesas para o almoço. Por um impulso, entrou no restaurante. Marina! Marcos correu ao encontrá-la. Escuta, sobre ontem à noite, eu sinto muito. Eu realmente não queria te demitir, mas aquele cliente... Eu entendo, Marcos. Marina disse calmamente. Não guardo rancor. Sério? Porque se você quiser, posso te dar o emprego de volta. Aquele homem, Rodrigo, ele foi muito cruel com você. Marina sorriu. Um sorriso que Marcos não conseguiu decifrar. Obrigada pela oferta, mas não será necessário. Na verdade, vim aqui para perguntar sobre aquele senhor que estava ontem à noite. O senhor Eduardo. Senhor Eduardo Moreira? Dono da construtora Moreira? Por quê? Apenas curiosidade. Ele vem sempre aqui? Sim, é um cliente frequente. Homem muito respeitado na cidade. Por que pergunta? Nada importante. Marina sorriu novamente. Até logo, Marcos. Quando saiu do restaurante, Marina já tinha um plano se formando em sua mente. Eduardo Moreira. Ela precisava conhecer mais sobre ele e sobre todos os outros empresários da cidade. Se ia jogar neste mundo de negócios e poder, precisava conhecer as regras. Naquela tarde, ela foi até uma biblioteca pública e pesquisou tudo o que pôde sobre a construtora Oliveira Santos, sobre os negócios da cidade, sobre seu ex-marido. Descobriu que Rodrigo estava em dificuldades financeiras há meses. Seus projetos mais ambiciosos dependiam completamente do contrato com sua empresa. Mais interessante ainda, descobriu que Rodrigo havia pedido um empréstimo pessoal muito alto para manter as aparências. O apartamento luxuoso onde vivia com Isabela, os carros caros, as roupas de grife, tudo estava financiado. Ele estava falido, mas ninguém sabia. Marina sorriu enquanto lia os documentos públicos. Rodrigo sempre dizia que ela não entendia de negócios, que ela era apenas uma mulher decorativa. Mas ela havia prestado atenção durante todos aqueles anos de casamento. Havia aprendido mais sobre o mundo empresarial do que ele imaginava. À noite, ela se olhou no espelho de seu pequeno banheiro. Em uma semana, tudo mudaria. Em uma semana, ela se sentaria naquela reunião e Rodrigo descobriria quem ela realmente era. Mas primeiro, ela precisava de um guarda-roupa adequado. Na manhã seguinte, Marina fez algo que não fazia há anos. Entrou em uma das lojas mais caras da cidade. A vendedora a olhou de cima a baixo com desdém, claramente julgando suas roupas simples. Posso ajudá-la? Perguntou a vendedora, seu tom deixando claro que duvidava que Marina pudesse pagar qualquer coisa ali. Sim, Marina disse calmamente. Preciso de um guarda-roupa completo. Ternos para reuniões de negócios, vestidos elegantes, sapatos, bolsas, tudo da melhor qualidade. A vendedora riu. Senhora, nossos preços são muito altos. Talvez seria melhor procurar uma loja mais adequada ao seu orçamento. Marina tirou o cartão de crédito empresarial que Dr. Alexandre havia lhe dado. Creio que este cartão será suficiente. A vendedora olhou o cartão e seus olhos se arregalaram. Era um cartão Black, reservado apenas para os clientes mais ricos. Oh, peço desculpas, senhora. Não reconheci. Por favor, sigam-me. Em 2 horas, Marina havia gasto mais dinheiro em roupas do que ganhara em meses como garçonete. Mas cada peça era perfeita, transformando-a naquela mulher elegante que ela havia sido um dia. Quando saiu da loja, carregada de sacolas, encontrou-se face a face com Isabela na calçada. Marina? Isabela pareceu confusa. O que você está fazendo aqui?
Pensei que você não tinha dinheiro nem para pagar comida. Marina sorriu docemente. As coisas mudam rapidamente, Isabela. Como assim? Você conseguiu outro emprego? Em algum restaurante mais barato? Algo assim, Marina respondeu vagamente. Como está, Rodrigo? Maravilhoso, como sempre. Ele está fechando alguns negócios muito importantes esta semana. Diz que nossa vida ficará ainda mais luxuosa em breve. Que bom para vocês, Marina disse, seu sorriso se tornando mais misterioso. Isabela olhou as sacolas de Marina com curiosidade crescente. Sério, Marina, como você está pagando por tudo isso? Ah, Isabela. Marina começou a se afastar. Você descobrirá em breve. Até logo. Deixando Isabela confusa na calçada, Marina se dirigiu para casa. Tinha uma semana para se preparar. Uma semana para estudar, para planejar, para se tornar a mulher poderosa que seu destino exigia. E quando chegasse o dia da reunião, Rodrigo descobriria que a mulher que ele havia chamado de ninguém era, na verdade, a pessoa que controlava seu futuro. Os dias que se seguiram passaram como um redemoinho para Marina. Sua rotina havia mudado completamente. Ao invés de acordar preocupada com contas e procura de emprego, agora ela acordava estudando relatórios financeiros, contratos e estratégias de mercado. Dr. Alexandre havia colocado à disposição dela toda uma equipe de consultores e especialistas. Contadores, administradores, especialistas em mercado imobiliário, todos trabalhando discretamente para colocá-la em dia com seus novos negócios. Senhora Santos, disse Helena Carvalho, uma mulher elegante de 50 anos que seria sua nova assistente pessoal. Precisa entender que a construtora Oliveira Santos é responsável por 40% dos empreendimentos imobiliários de luxo desta cidade. Marina assentiu, ainda impressionada com os números que via nos relatórios. Ela não era apenas rica. Ela era dona de um império que influenciava diretamente a vida de milhares de pessoas. E sobre Rodrigo Mendonça? Marina perguntou, tentando manter o tom profissional. Situação delicada. Helena folheou alguns papéis. Sua empresa, Mendonça Incorporações, deve para nós aproximadamente 15 milhões em materiais e serviços. O contrato atual representa 70% da receita dele. Marina sentiu um arrepio. 15 milhões. Era mais dinheiro do que ela conseguia imaginar, e Rodrigo devia tudo isso. Para ela. Se cancelássemos o contrato? Ela perguntou. Falência em 3 meses no máximo, Helena respondeu sem hesitar. Ele já está com dificuldades. Cancelar o contrato seria o golpe final. Marina ficou em silêncio por um momento. Parte dela sentia uma satisfação sombria com aquela informação. Rodrigo, que havia a humilhado publicamente, estava completamente dependente dela. Mas outra parte, a parte que havia sido criada pelo bom e honesto vô Benedito, sentia que simples vingança não era o caminho certo. Quero estudar todas as opções antes da reunião, ela disse finalmente. E Helena, ninguém pode saber sobre minha identidade até lá. Entendido, senhora. Naquela tarde, Marina decidiu fazer algo que não fazia há anos. Visitou o cemitério onde seus pais e agora seu avô estavam enterrados. Ela levou flores frescas e ficou muito tempo parada diante das 3 lápides. Vô Benedito, ela sussurrou. Sei que cometi muitos erros. Me afastei de você. Me envergonhei de nossas origens. Mas prometo que usarei este presente com sabedoria. O vento suave balançava as árvores ao redor, e Marina teve a sensação de que seu avô de alguma forma a estava ouvindo. Mamãe, papai, ela continuou. Sei que vocês também estariam orgulhosos do vovô. Ele guardou este segredo a vida toda para me proteger. Agora preciso honrar esta confiança. Quando saiu do cemitério, Marina se sentia mais determinada. Não se tratava apenas de vingança contra Rodrigo. Tratava-se de justiça, de usar seu poder para fazer o que era certo. Na manhã seguinte, ela decidiu fazer uma pesquisa pessoal. Vestiu roupas simples e foi até o bairro onde cresceu, onde seu avô havia vivido durante décadas. A casa pequena e simples ainda estava lá, agora vazia. Os vizinhos a reconheceram imediatamente. Marina! Gritou Dona Rosa, a vizinha que havia sido amiga de vô Benedito por 50 anos. Menina, onde você estava? Seu avô falava tanto de você.
A culpa pesou novamente no coração de Marina. Dona Rosa, sinto muito por não ter vindo antes. Ele não guardava rancor, minha filha. Dizia sempre que você estava vivendo sua vida, que era isso que ele queria para você. Como ele estava nos últimos tempos? Dona Rosa suspirou. Bem fisicamente, mas triste. Acho que sentia sua falta, mas nunca reclamou. Sempre dizia que você era especial, que um dia mostraria para o mundo do que era capaz. Marina chorou novamente. Seu avô havia acreditado nela mesmo quando ela não acreditava em si mesma. Dona Rosa, posso perguntar uma coisa? Meu avô, ele realmente nunca falou sobre dinheiro ou propriedades? A senhora riu. Marina, seu avô vivia de forma simples, mas sempre tive a impressão de que havia algo mais. Ele recebia correspondências de escritórios elegantes, tinha reuniões telefônicas, mas nunca foi de se gabar. E as pessoas do bairro, o que pensavam dele? Respeitavam muito. Ele ajudou muita gente aqui, sem nunca esperar nada em troca. Quando alguém estava com dificuldades para pagar remédio ou precisava de reforma na casa, vô Benedito sempre aparecia com uma solução. Marina sorriu através das lágrimas. Seu avô havia usado sua riqueza secreta para ajudar as pessoas que mais precisavam. Era isso que ela deveria fazer também. Naquele final de semana, faltando apenas 3 dias para a grande reunião, Marina recebeu uma ligação inesperada. Alô? Marina? Sou eu, Camila. Marina quase deixou o telefone cair. Camila havia sido sua melhor amiga durante a infância e adolescência, mas elas se afastaram quando Marina se casou com Rodrigo. Camila, como você conseguiu meu número? Procurei muito. Marina, eu soube sobre seu avô. Sinto muito. Obrigada. Marina disse, genuinamente emocionada por ouvir a voz da antiga amiga. Também soube sobre o que aconteceu no restaurante. Todo mundo na cidade está comentando sobre como aquele homem te tratou. Marina sentiu o sangue gelar. Todo mundo? Marina, alguém filmou a cena e postou nas redes sociais. O vídeo está se espalhando rapidamente. As pessoas estão indignadas com a crueldade dele. Filmaram? Marina se sentou pesadamente na cadeira. Sim, e sinceramente, estou com vontade de ir até ele e dizer umas verdades. Como ele teve coragem de te humilhar daquele jeito? Marina ficou em silêncio por um momento. Havia esquecido completamente que na era dos smartphones, qualquer coisa podia ser filmada e viralizar. Camila, você poderia me mandar o link do vídeo? Claro, mas tem certeza? É muito doloroso de assistir. Tenho certeza. Minutos depois, Marina estava assistindo ao próprio pesadelo. O vídeo mostrava claramente Rodrigo gritando com ela, chamando-a de ninguém, fazendo insinuações sobre o Sr. Eduardo, humilhando-a publicamente. A qualidade não era perfeita, mas era possível ver e ouvir tudo. Os comentários eram devastadores. Para Rodrigo. Que homem arrogante! Como alguém pode ser tão cruel? Espero que alguém faça justiça por essa pobre garçonete. Vamos descobrir quem é esse monstro e boicotar seus negócios. Marina percebeu que a situação era mais delicada do que imaginara. Rodrigo estava sendo crucificado nas redes sociais, e ela nem precisaria fazer nada para prejudicá-lo. A própria sociedade estava se encarregando disso. Mas isso também significava que qualquer movimento dela seria observado de perto. Se agisse com crueldade, seria vista como vingativa. Se agisse com compaixão, seria vista como fraca. Ela precisava encontrar o caminho certo. Na segunda-feira pela manhã, dia da reunião, Marina acordou e se preparou cuidadosamente. Escolheu um terno elegante, mas não ostensivo, maquiagem discreta, cabelos presos de forma profissional. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher diferente. Uma mulher poderosa, confiante, pronta para assumir seu lugar no mundo. Helena a aguardava no escritório com os últimos detalhes. Senhora Santos, há algo que precisa saber. Rodrigo Mendonça tentou cancelar sua participação na reunião de amanhã. Como assim? Ele está nervoso com a repercussão do vídeo. Tentou adiar a reunião alegando compromissos urgentes. Marina sorriu. E o que vocês responderam? Que a reunião não poderia ser adiada por ser de interesse de todos os investidores. Ele terá que comparecer. Perfeito. Há mais uma coisa, Helena continuou.
Soube através de fontes confiáveis que ele está desesperado para garantir a renovação do contrato conosco. Parece que descobriu através de advogados que a dona da empresa estará presente na reunião. Ele sabe quem sou? Não. Apenas sabe que há uma nova proprietária e que ela estará lá. Está planejando usar todo o charme possível para impressionar esta pessoa misteriosa. Marina riu. Uma risada genuína pela primeira vez em muito tempo. Isto será interessante. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Revirava na cama, ensaiando mentalmente o que diria, como agiria. Havia tantas possibilidades, tantas formas de lidar com a situação. Às 5 da manhã, desistiu de dormir e foi até a varanda de seu apartamento. A cidade estava despertando lentamente e ela podia ver ao longe alguns dos prédios que sua empresa havia construído. Em poucas horas, sua vida mudaria para sempre. Em poucas horas, Rodrigo descobriria que a mulher que ele havia humilhado controlava seu destino. Mas acima de tudo, Marina havia tomado uma decisão sobre como usar seu poder. Não seria movida pela vingança, mas pela justiça. Não repetiria os erros cruéis de Rodrigo, mas mostraria a força que vinha da dignidade e da compaixão. Seu avô havia acreditado nela. Agora era hora de mostrar ao mundo, e para si mesma, que esta confiança não havia sido depositada em vão. O telefone tocou. Era Helena. Bom dia, senhora Santos. Está pronta para o grande dia? Marina olhou mais uma vez para a cidade que se estendia à sua frente. Sim, Helena. Estou pronta. A manhã da reunião amanheceu com um céu límpido e ensolarado, como se o próprio universo estivesse conspirando para que aquele fosse um dia especial. Marina acordou às 6 da manhã, depois de uma noite quase sem dormir, e iniciou seus preparativos com calma deliberada. O banho demorado, a escolha cuidadosa de cada peça do vestuário, a maquiagem aplicada com precisão cirúrgica, cada detalhe foi pensado para transmitir exatamente a imagem que ela queria projetar: poder, elegância e confiança. Quando se olhou no espelho pela última vez antes de sair, Marina quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Havia ali uma executiva impecável, alguém que claramente pertencia ao mundo dos negócios e das decisões importantes. Nada restava da garçonete humilhada de poucos dias atrás. O carro que Helena havia enviado, um sedã preto discreto, mas luxuoso, a aguardava na porta. O motorista, um senhor de meia-idade chamado Carlos, a cumprimentou respeitosamente. Bom dia, senhora Santos. Está pronta para mostrar a eles quem realmente manda? Marina sorriu. Aparentemente, até mesmo Carlos estava ansioso pelo desfecho daquela história. Durante o trajeto até o hotel 5 estrelas onde aconteceria a reunião, Marina repassou mentalmente todos os pontos principais que havia estudado. Conhecia agora cada detalhe dos negócios, cada contrato, cada dívida. Estava preparada para qualquer pergunta ou desafio que pudessem lhe apresentar. Mas nada disso importava tanto quanto o momento em que olharia nos olhos de Rodrigo e ele descobriria quem ela realmente era. O Hotel Imperial era o mais luxuoso da cidade, um lugar onde apenas as pessoas mais importantes se reuniam para discutir os negócios que movimentavam milhões. Marina já estivera ali muitas vezes como esposa de Rodrigo, sempre como acompanhante silenciosa, sempre relegada ao papel de mulher decorativa. Hoje seria diferente. Helena a esperava no saguão, radiante de orgulho. Senhora Santos, a senhora está deslumbrante. Está pronta? Mais do que pronta. A reunião começará em 20 minutos. Os principais empresários da cidade já chegaram. Eduardo Moreira, da construtora Moreira, Antônio Silva, do Grupo Silva, Patrícia Fernandes, da imobiliária Fernandes, e Rodrigo Mendonça chegou há 10 minutos. Marina sentiu o coração acelerar ligeiramente. Como ele está? Nervoso, muito nervoso. Está perguntando para todo mundo quem é a nova proprietária da Oliveira Santos. Ninguém está falando nada, claro. E Isabela? Veio com ele, mas terá que esperar do lado de fora. A reunião é apenas para empresários. Marina assentiu. Era melhor assim. Queria que o foco estivesse completamente na reação de Rodrigo. Elas subiram até o 20º andar, onde ficava o salão de reuniões mais elegante do hotel. O ambiente era imponente. Uma mesa de mogno gigantesca rodeada por cadeiras de couro,
Janelas enormes com vista para toda a cidade, quadros caros decorando as paredes. Senhora Santos, Helena sussurrou quando chegaram à porta. A senhora entrará por último. Eu anunciarei sua chegada. Todos os outros já estão sentados. Perfeito. Marina ficou do lado de fora da porta, ouvindo o burburinho das conversas. Reconheceu a voz de Rodrigo, mais alta que as outras, claramente tentando impressionar os presentes com histórias sobre seus sucessos empresariais. E foi então que fechei o maior contrato da história da minha empresa, ele dizia. Claro, tudo depende da renovação com a Oliveira Santos, mas tenho certeza de que a nova proprietária reconhecerá a importância da nossa parceria. Marina sorriu. Se ele soubesse. Helena entrou na sala e o burburinho diminuiu. Senhores e senhoras, gostaria de apresentar a nova proprietária majoritária da construtora Oliveira Santos. A pessoa que comandará a partir de agora um dos maiores grupos empresariais da nossa cidade. Marina respirou fundo, ajeitou os ombros e entrou na sala. Marina Santos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina caminhou calmamente até a cabeceira da mesa, cumprimentando cada pessoa presente com um aceno de cabeça cortês. Deixou Rodrigo por último, propositalmente. Quando finalmente olhou em sua direção, o que viu a surpreendeu. Rodrigo estava pálido como papel, a mandíbula caída, os olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma. Por um momento, pareceu que ele ia desmaiar. Rodrigo, ela disse simplesmente, estendendo a mão de forma profissional. Que prazer revê-lo. Ele olhou para a mão estendida como se fosse uma serpente venenosa. Demorou longos segundos antes de conseguir estendê-la de volta, e quando o fez, ela estava visivelmente tremendo. Marina, Como? O quê? Por favor, tome assento, Marina disse, indicando a cadeira dele. Temos muito a discutir. Marina se sentou na cabeceira da mesa, a posição de poder, e olhou para cada pessoa presente. Todos pareciam fascinados pelo desenrolar da situação. Aparentemente, muitos conheciam a história da humilhação no restaurante. Senhores e senhoras, Marina começou, sua voz firme e clara. Sei que minha chegada pode ter sido uma surpresa para alguns. Gostaria de esclarecer que assumi recentemente o controle total da construtora Oliveira Santos através de herança familiar. Eduardo Moreira, o senhor distinguido que havia presenciado sua humilhação no restaurante, a observava com interesse crescente. Senhora Santos, ele disse respeitosamente, posso dizer que é uma honra conhecê-la finalmente. Sempre admirei o trabalho da sua empresa. Obrigada, senhor Moreira. Espero que possamos continuar nossa excelente relação comercial. Rodrigo ainda parecia estar em estado de choque, olhando fixamente para ela, como se não conseguisse processar a realidade. Agora, Marina continuou, gostaria de abordar alguns contratos e parcerias específicas. Como vocês sabem, nossa empresa é responsável por uma parcela significativa dos empreendimentos imobiliários de luxo desta cidade. Ela abriu uma pasta e distribuiu alguns documentos pela mesa. Estes são os relatórios dos nossos principais contratos. Como podem ver, alguns estão performando excepcionalmente bem, enquanto outros... Ela pausou, olhando diretamente para Rodrigo. Apresentam alguns problemas. Rodrigo finalmente conseguiu encontrar sua voz, embora ela saísse trêmula. Marina, preciso falar com você, a sós. Creio que tudo o que tem a dizer pode ser dito na frente dos nossos parceiros comerciais, Marina respondeu calmamente. Afinal, transparência é fundamental nos negócios, não concorda? Patrícia Fernandes, uma mulher elegante de 60 anos, observava a interação com fascínio mal disfarçado. Senhora Santos, ela disse, posso dizer que sua chegada ao comando da empresa será muito bem-vinda? Esperamos uma liderança firme e justa. Obrigada, senhora Fernandes. E podem ter certeza de que minhas decisões serão sempre baseadas em critérios profissionais e éticos. A palavra éticos pareceu atingir Rodrigo como um tapa na cara. Ele se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Falando em ética, Marina continuou, gostaria de abordar um assunto delicado. Recentemente chegou ao meu conhecimento que um de nossos parceiros tem se comportado de forma inadequada em espaços públicos. Todo mundo na sala sabia sobre o que ela estava falando.
O vídeo da humilhação no restaurante havia circulado amplamente entre os círculos empresariais da cidade. Como empresários responsáveis, Marina prosseguiu, devemos sempre lembrar que nossas ações refletem não apenas em nós mesmos, mas em todas as empresas com as quais temos parcerias. Rodrigo estava ficando visivelmente nervoso, suando apesar do ar-condicionado. Marina, senhora Santos. Ele se corrigiu. Eu gostaria de me explicar sobre... Não será necessário, senhor Mendonça. Marina o interrompeu gentilmente. Acredito que suas ações falam por si só. Eduardo Moreira se inclinou para a frente, claramente interessado no desenvolvimento da situação. Senhora Santos, se me permite, gostaria de dizer que presenciei pessoalmente o incidente ao qual a senhora se refere. Foi absolutamente vergonhoso. Rodrigo olhou para Eduardo com pânico crescente. Depois de volta para Marina. Marina, por favor, deixe-me explicar. Eu estava nervoso, foi um mal-entendido? Um mal-entendido? Marina repetiu, sobrancelha ligeiramente arqueada. Senhor Mendonça, o senhor disse, e cito textualmente, você não é ninguém. Seria possível explicar que tipo de mal-entendido levaria alguém a fazer esse tipo de comentário sobre outro ser humano? O silêncio na sala era palpável. Todos observavam Rodrigo suar e se contorcer, claramente sem uma resposta adequada. Eu estava passando por problemas pessoais e... Problemas pessoais não justificam crueldade, senhor Mendonça, Marina disse firmemente. Especialmente quando essa crueldade é direcionada a uma pessoa que está trabalhando honestamente para sustentar a si mesma. Antônio Silva, um homem corpulento de 50 anos, balançou a cabeça com desaprovação. Senhora Santos, o comportamento do senhor Mendonça foi realmente inaceitável. Este tipo de atitude não condiz com os valores que nossa comunidade empresarial deveria representar. Marina assentiu. Concordo plenamente, senhor Silva. E isso me leva ao ponto principal desta reunião. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo por um momento, antes de se virar para enfrentar o grupo novamente. A construtora Oliveira Santos sempre se pautou por princípios de dignidade, respeito e justiça social. Meu avô, que construiu este negócio, sempre acreditou que o sucesso empresarial deve vir acompanhado de responsabilidade social. Rodrigo estava visivelmente tremendo agora, suas mãos agarrando as bordas da mesa. Por isso, Marina continuou, tomei uma decisão importante sobre nossos contratos e parcerias. A tensão na sala era quase tangível. Todo mundo esperava pela bomba que certamente viria. Senhor Mendonça, Marina se voltou para ele. Seu contrato atual com nossa empresa tem prazo até o final deste ano. Dado o comportamento recente e a performance questionável de alguns projetos, informo que este contrato não será renovado. Rodrigo se levantou bruscamente, a cadeira rangendo atrás dele. Marina, você não pode fazer isso. Minha empresa, meus funcionários, eu tenho família. O senhor deveria ter pensado nisso antes de humilhar publicamente uma pessoa inocente. Marina respondeu calmamente. Além disso, o senhor mesmo disse que eu não era ninguém. Ora, se não sou ninguém, minha decisão não deveria importar tanto assim, não concorda? O golpe foi preciso e devastador. Rodrigo cambaleou como se tivesse levado um soco físico. Marina, eu imploro. Eu estava errado. Admito que estava errado. Por favor, não destrua minha vida por causa de um momento de fraqueza. Marina o observou por longos segundos. Ela podia ver o desespero em seus olhos, a humilhação que ele agora sentia. Era exatamente o que ela havia sentido naquele restaurante. Senhor Mendonça, ela disse finalmente, suas palavras naquela noite não foram um momento de fraqueza. Foram a expressão do que o senhor realmente pensa sobre pessoas que considera inferiores. O senhor revelou seu verdadeiro caráter. Marina, por favor, eu mudei. Eu posso mudar. Me dê uma chance. Marina olhou ao redor da mesa. Todos os presentes observavam a cena com fascínio. Ela podia ver aprovação nos olhos de Eduardo Moreira, respeito no rosto de Patrícia Fernandes. Senhor Mendonça, ela disse voltando a se sentar. Há algo que o senhor precisa entender. Quando humilhou aquela garçonete no restaurante, o senhor não humilhou apenas uma pessoa. O senhor humilhou todos os trabalhadores honestos desta cidade. O senhor cuspiu na dignidade de quem batalha todos os dias para sustentar sua família com trabalho honesto.
Rodrigo tentou falar, mas Marina levantou a mão. Não terminei. O senhor também demonstrou uma completa falta de caráter e valores básicos de decência humana. Como posso confiar meus negócios a alguém que trata outros seres humanos dessa forma? A sala estava em silêncio absoluto. Rodrigo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. No entanto, Marina continuou, e todos se inclinaram para a frente. Acredito em segundas chances. Acredito que as pessoas podem mudar, podem aprender com seus erros. Rodrigo olhou para ela com um lampejo de esperança. Por isso estou disposta a fazer um acordo. O silêncio na sala de reuniões era tão intenso que Marina podia ouvir o próprio batimento cardíaco. Todos os empresários presentes pareciam suspensos no tempo, esperando para saber qual seria o acordo que ela proporia. Rodrigo, por sua vez, tinha os olhos fixos nela, com uma mistura de desespero e esperança. Marina se levantou novamente, caminhando lentamente ao redor da mesa enquanto organizava os pensamentos. Cada passo ecoava no ambiente elegante, criando uma tensão dramática que ela sabia ser necessária para o momento. Senhor Mendonça, ela começou, parando diretamente à sua frente. Durante nosso casamento, o senhor sempre me disse que eu não entendia de negócios, que eu era apenas uma mulher decorativa sem capacidade para compreender o mundo empresarial. Rodrigo baixou a cabeça, claramente envergonhado pelas próprias palavras sendo repetidas diante de seus pares. Mas eu aprendi muito observando. Aprendi sobre contratos, sobre estratégias, sobre liderança e, principalmente, aprendi sobre caráter. Marina continuou. E foi isso que me trouxe até aqui hoje. Eduardo Moreira se inclinou para a frente, fascinado pela desenvoltura dela. O acordo que proponho é simples, Marina anunciou, retornando à cabeceira da mesa. A construtora Oliveira Santos manterá o contrato com a Mendonça Incorporações por mais 2 anos. Um suspiro coletivo de surpresa percorreu a sala. Rodrigo levantou a cabeça bruscamente, mal acreditando no que ouvia. Mas Marina levantou o dedo. Há condições rigorosas que deverão ser cumpridas à risca. Qualquer coisa, Rodrigo se apressou em dizer. Aceito qualquer condição. Marina sorriu ligeiramente. Primeira condição. Todo funcionário da sua empresa receberá um aumento de 20% em seus salários, bancado pelos seus lucros pessoais. Rodrigo piscou, processando a informação. Eu aceito. Segunda condição. A empresa deverá implementar um programa de treinamento em ética e relacionamento humano para todos os funcionários, incluindo a diretoria. O senhor participará pessoalmente de todas as sessões. Aceito, ele murmurou. Terceira condição. Marina pausou dramaticamente. O senhor fará um pedido público de desculpas. Não apenas para mim, mas para todos os trabalhadores da cidade que se sentiram humilhados pelo seu comportamento. O rosto de Rodrigo empalideceu novamente. Público como? Uma entrevista na televisão local, um vídeo nas redes sociais e um anúncio nos jornais da cidade. O senhor assumirá completamente a responsabilidade por suas ações e se comprometerá publicamente a ser uma pessoa melhor. Patrícia Fernandes bateu palmas suavemente. Brilhante, senhora Santos. Absolutamente brilhante. E a quarta e última condição, Marina continuou. Sua empresa deverá destinar 5% de seus lucros anuais para um fundo de assistência aos trabalhadores mais humildes da cidade. Garçonetes, faxineiras, seguranças, pessoas que trabalham honestamente, mas enfrentam dificuldades financeiras. Rodrigo ficou em silêncio por longos momentos, processando todas as condições. Marina podia ver a luta interna em seus olhos. O orgulho ferido batalhando contra a necessidade de sobrevivência empresarial. E se eu não aceitar? Ele perguntou finalmente. Então o contrato será cancelado imediatamente, e o senhor terá 3 meses para quitar todas as dívidas pendentes conosco. 15 milhões, se não me engano. Marina respondeu com tranquilidade. O número ecoou na sala como uma sentença de morte. Todos sabiam que Rodrigo não tinha como pagar essa quantia. Eu aceito, ele disse, a voz mal passando de um sussurro. Aceito todas as condições. Marina assentiu. Excelente. Dr. Alexandre preparará os novos termos contratuais ainda hoje. Mas Marina... Rodrigo se levantou hesitante. Posso falar com você a sós por um momento?
Marina olhou ao redor da mesa. Senhores e senhoras, declaro oficialmente encerrada esta reunião. Foi um prazer conhecer todos vocês e espero que nossa parceria seja longa e próspera. Um por um, os empresários se levantaram e vieram cumprimentá-la. Eduardo Moreira foi o primeiro. Senhora Santos, posso dizer que foi uma das reuniões mais impressionantes que já presenciei? A forma como conduziu tudo foi magistral. Obrigada, senhor Moreira. Espero que nossa empresa possa contribuir para mais projetos seus. Patrícia Fernandes também se aproximou. Marina, se me permite chamá-la assim, gostaria de parabenizá-la. O que fez hoje foi um exemplo de como o poder deve ser usado, com sabedoria e justiça. Muito gentil da sua parte, Patrícia. Antônio Silva foi o último a se despedir. Senhora Santos, se algum dia precisar de qualquer coisa, estarei à disposição. O que presenciamos hoje foi uma lição de dignidade. Quando todos saíram, apenas Marina e Rodrigo permaneceram na sala. Ele estava parado junto à janela, olhando para a cidade lá embaixo, os ombros curvados em derrota. Marina, ele disse sem se virar, eu preciso que você saiba. Sinto muito. Sinto muito por tudo. Marina permaneceu sentada, observando-o. Sente muito porque perdeu o poder sobre mim? Ou sente muito porque finalmente entendeu o mal que causou? Rodrigo se virou, e ela pôde ver lágrimas em seus olhos. Sinto muito porque fui cruel com você, com outras pessoas. Perdi completamente a noção de quem eu era. E quem você era, Rodrigo? Ele se aproximou lentamente, parecendo ter envelhecido anos em uma única manhã. Lembra quando nos conhecemos? Eu era apenas um rapaz com sonhos, trabalhando duro para construir algo. Você me fazia rir, me fazia querer ser uma pessoa melhor. Marina se lembrava. Havia sido uma época boa, quando eles eram jovens e apaixonados, quando o dinheiro e o status ainda não haviam corrompido seus valores. O que aconteceu conosco? Ela perguntou. Eu aconteci, Rodrigo disse amargamente. Quando o dinheiro começou a chegar, quando comecei a frequentar círculos sociais mais altos, comecei a acreditar que era superior às outras pessoas. E pior ainda, comecei a exigir que você fosse alguém que não era. Você me fez acreditar que minha família, minhas origens, eram motivo de vergonha. Eu sei. E isso me corrói todos os dias. Seu avô era um homem íntegro, trabalhador, honesto. Ele valia mais que todos os empresários arrogantes que eu tentava impressionar. Marina sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Ele morreu, Rodrigo. Meu avô morreu. E eu nem estava lá. Por causa da pessoa que me tornei ao seu lado, perdi os últimos anos com ele. Marina, eu... Não. Ela levantou a mão. Você não pode consertar isso. Ninguém pode. Mas pode se certificar de que nunca mais causará esse tipo de dor para nenhuma família. Rodrigo assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. As condições que você impôs, elas são mais que justas. São generosas demais. Não fiz por você, Rodrigo. Fiz pelos seus funcionários, pelas famílias que dependem da sua empresa. Eles não têm culpa dos seus erros. E Isabela? Ela não sabe de nada sobre a situação financeira. Acha que eu sou realmente rico. Marina olhou para ele com curiosidade. E o que pretende fazer sobre isso? A verdade. Vou contar a verdade para ela. Se ela me deixar, pelo menos será uma decisão honesta. E se ela ficar? Rodrigo sorriu tristemente. Aí talvez eu descubra se ela me ama de verdade, ou se ama apenas o que pensava que eu era. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando a movimentação da cidade. Rodrigo, quero que entenda uma coisa. Não fiz isso por vingança. Fiz por justiça. Há uma diferença. Qual é a diferença? Vingança seria destruí-lo completamente, como você tentou me destruir. Justiça é dar-lhe a chance de se redimir, de aprender, de se tornar uma pessoa melhor. Rodrigo se aproximou, ficando ao lado dela na janela. Por que me dar essa chance? Depois de tudo que fiz? Marina se virou para encará-lo. Porque meu avô me ensinou algo que você me fez esquecer por um tempo. Que nossa humanidade não é determinada pelos nossos piores momentos, mas pela nossa capacidade de aprender e crescer com eles. Você se tornou uma mulher extraordinária, Marina. Sempre foi, mas eu era cego demais para ver. Não, Rodrigo. Eu me perdi durante um tempo, tentando ser quem você queria que eu fosse, mas encontrei meu caminho de volta.
Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a cidade que se estendia diante deles. Marina, Rodrigo disse finalmente, você acha que um dia poderemos ser amigos? Não estou falando de romance ou reconciliação. Apenas pessoas que se respeitam mutuamente? Marina pensou por um momento. Acho que isso depende inteiramente das suas ações daqui para frente. Palavras são fáceis, Rodrigo. Mudança real exige ações consistentes ao longo do tempo. Entendo. E vou provar que posso ser melhor. Não prove para mim. Prove para si mesmo. E para todas as pessoas que você machucou ao longo dos anos. Rodrigo assentiu solenemente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz agora? Com toda essa responsabilidade, todo esse poder, você está em paz? Marina sorriu. Um sorriso genuíno, pleno de uma tranquilidade que ela não sentia há anos. Sabe o que descobri, Rodrigo? A verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no poder. Está na capacidade de dormir tranquila, sabendo que suas ações ajudaram outras pessoas. Está em honrar a memória daqueles que amamos. Está em usar nossos privilégios para elevar os outros, não para esmagá-los. Seu avô ficaria orgulhoso de você. Espero que sim. E espero que um dia você também possa sentir esse tipo de orgulho sobre si mesmo. Rodrigo estendeu a mão. Obrigado, Marina, por me dar essa chance. Prometo que não vou desperdiçá-la. Marina apertou a mão dele firmemente. Não me prometa, Rodrigo. Prometa para todas as pessoas que trabalham honestamente todos os dias para sustentar suas famílias. Prometa para aquelas que você pode ajudar daqui para frente. Quando saíram da sala, encontraram Isabela esperando no saguão, claramente ansiosa para saber o resultado da reunião. Querido! Ela correu ao encontro de Rodrigo. Como foi? Vocês renovaram o contrato? Rodrigo olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Isabela, precisamos conversar. Há algumas coisas que você precisa saber sobre nossa situação real. Que tipo de coisas? Coisas importantes. Vamos para casa e eu conto tudo. Isabela pareceu confusa, mas assentiu. Quando se afastavam, Rodrigo se virou uma última vez. Marina, de novo. Obrigado. Marina apenas acenou, observando-os partir. Quando saíram do hotel, Helena apareceu ao seu lado. Senhora Santos, posso dizer que a senhora foi absolutamente magnífica lá dentro? Obrigada, Helena, mas agora temos trabalho a fazer. Trabalho? Sim. Quero que organize uma reunião com nosso departamento de recursos humanos. Vamos criar aquele fundo de assistência que mencionei. E quero que seja muito mais abrangente do que apenas 5% dos lucros da empresa do Rodrigo. Como assim? Marina sorriu. Aquele mesmo sorriso determinado que já estava se tornando sua marca registrada. Vamos usar 10% dos nossos próprios lucros para ajudar trabalhadores em dificuldades. Vamos criar creches para filhos de funcionários, programas de educação, bolsas de estudo. Vamos mostrar a esta cidade como se usa o poder de forma responsável. Senhora Santos, isso vai transformar centenas de vidas. Esse é exatamente o objetivo, Helena. Meu avô sempre disse que o dinheiro só tem valor quando é usado para fazer a diferença na vida das pessoas. Naquela noite, Marina estava em seu apartamento, que em breve seria substituído por algo mais adequado à sua nova posição, quando recebeu uma ligação de Camila. Marina, vi as notícias online. Todo mundo está falando sobre a reunião hoje. É verdade que você é dona da Oliveira Santos? Marina riu. É verdade, Camila. É uma longa história. Menina, estou tão orgulhosa de você. E dizem que você deu uma lição naquele arrogante do Rodrigo. Dei a ele uma chance de se redimir. Se ele vai aproveitá-la ou não, isso é com ele. Você sempre foi boa demais para este mundo, Marina. Mas estou feliz que finalmente esteja recebendo o reconhecimento que merece. Depois que desligou, Marina foi até a varanda e olhou para as luzes da cidade. Em algum lugar lá embaixo, pessoas trabalhavam em turnos noturnos para sustentar suas famílias. Garçonetes como ela havia sido, faxineiras, seguranças, operários, pessoas dignas que mereciam respeito e oportunidades. Ela pensou no avô, em como ele havia usado sua riqueza secretamente para ajudar os vizinhos necessitados. Agora ela entendia o verdadeiro significado da herança que havia recebido.
Não era apenas dinheiro ou propriedades, era uma responsabilidade, um legado de bondade que ela deveria perpetuar. Seu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Santos? Meu nome é José. Trabalho como segurança noturno no seu prédio. Espero que não se incomode pela ligação. Claro que não, José. O que posso fazer por você? Bem, eu vi as notícias sobre a senhora hoje e queria apenas dizer obrigado. Marina franziu a testa. Obrigado por quê? Por mostrar que pessoas como nós, pessoas simples, também temos valor. Minha filha viu o vídeo do que aconteceu com a senhora no restaurante e depois viu como a senhora se levantou. Ela me disse que quer ser forte como a senhora quando crescer. Marina sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria. José, sua filha já é forte. Ela tem um pai que trabalha honestamente para dar a ela um futuro melhor. Isso é tudo que importa. Obrigado, senhora Santos. A senhora é uma inspiração para todos nós. Quando desligou, Marina soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não era apenas ser rica ou poderosa, era usar essa riqueza e poder para elevar outras pessoas, para mostrar que dignidade não depende da conta bancária, mas do caráter. Ela olhou para o céu estrelado e sussurrou. Obrigada, avô Benedito. Prometo que farei você se orgulhar. Dias depois, o vídeo do pedido de desculpas de Rodrigo se espalhou pela internet. Ele havia cumprido sua palavra, admitindo publicamente seus erros e se comprometendo a ser uma pessoa melhor. Isabela havia decidido ficar com ele, impressionada com sua honestidade tardia. A empresa de Marina floresceu sob sua liderança compassiva, mas firme. O Fundo de Assistência Social se tornou modelo para outras empresas da cidade. E Marina se tornou não apenas uma empresária respeitada, mas um símbolo de que o sucesso verdadeiro vem da elevação mútua, não da destruição do próximo. Às vezes, quando passava pelo restaurante Bela Vista, ela acenava para Marcos através da vitrine. Ele sempre sorria e gesticulava animadamente, claramente orgulhoso de contar para todos que havia trabalhado com a famosa Marina Santos. E sempre que alguém tentava tratá-la como superior por causa de sua riqueza, Marina lembrava das palavras que agora carregava como um mantra. Nosso valor não vem do que temos, mas do que fazemos pelos outros. Porque Marina havia aprendido que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. E que a verdadeira vitória não é esmagar nossos inimigos, mas transformá-los em pessoas melhores, e no processo, descobrir a melhor versão de nós mesmos.